Olá, eu me chamo Alicia e essa é a quarta aula do estágio supervisionado em ensino médio e, infelizmente, a última. E o tema de hoje é um tema que eu gosto muito de, de pesquisar, porque envolve questões de relações raciais, o recorte de raça, né? E eu, enquanto uma mulher negra, tenho uma, tenho uma proximidade com o tema por acabar envolvendo o passado, né? A vida, na verdade, dos meus antepassados. Então, hoje o tema da aula é as leis e a vida da população negra no contexto pré e pós-abolição. Essa foto que eu separei foi de um arquivo de uma biblioteca em que o autor dela é um alemão chamado Alberto Helsch. Então, todas as fotografias que eu utilizei no trabalho são são de autoria desse fotógrafo. Então, vamos começar a aula. De início, né, de praxe, assim, de todas as aulas que eu li por aqui, a gente sempre começa com um contexto histórico, e essa não seria diferente. Então, o Brasil vivia um período de pós-independência, ou seja, muito se discutia sobre como que seriam os rumos do Brasil enquanto ele agora sendo um país independente. A gente tinha também a Inglaterra passando pela primeira Revolução Industrial, né, caminhando para a primeira Revolução Industrial. Ela também fazia uma pressão para finalizar o tráfico e a escravidão em outros países, tendo em vista que ela agora queria um mercado consumidor dos seus produtos. A gente tem também diversas revoluções acontecendo, a gente tem a Revolução Francesa, a gente tem a Revolução Americana e a gente tem a Revolução Haitiana. A Revolução Francesa vem com o lema, né, de igualdade para todos os cidadãos. Também nós temos a Revolução Americana, em pouco tempo depois, em 1863, veio com a abolição da escravidão nas colônias americanas, né? E a Revolução Haitiana, que foi uma revolução protagonizada pela população negra do Haiti, em, e que acabou, na verdade, influenciando bastante o movimento de várias, na verdade, várias revoltas no Brasil dentro desse período, o que acabou criando uma atmosfera de medo por parte dos senhores de escravos de que situações parecidas, né, essa busca por liberdade inspirada na Revolução Francesa, essa abolição da escravidão nas colônias americanas, principalmente no início nas colônias do norte, e também a Revolução Haitiana, que foi protagonizada por revolucionários negros no Haiti, a elite brasileira que comandava e que possuía, né, um grande contingente de escravos ficou com medo de que essas ideias acabassem chegando aos escravos brasileiros, né, a população escravizada que habitava no Brasil, na verdade. Para seguir, então, acho que não tem como a gente não falar das leis pré-abolicionistas, tendo em vista que elas são muito comentadas quando se fala nesse período. Uma delas foi a Lei Feijó, que é de 1831, que é muito conhecida como a Lei para Inglês V, já que ela determinava a proibição da importação de escravizados para o Brasil, como também a liberdade de todos estes que chegassem aos portos brasileiros. Foi uma lei que acabou sendo elaborada, né, promulgada nesse período em que a Inglaterra estava fazendo uma certa pressão nos outros países, nas outras nações, né, que se finalizasse o tráfico negreiro. Então, o governo brasileiro ele acabou implementando a Lei Feijó, mas por vários motivos, né, por conta da escravidão ser o maior motor de mão de obra e da economia brasileira, acabou que a lei não teve a sua
efetivação da, da melhor forma possível, né? Não foi possível conduzir a lei na sua íntegra. Acabavam tendo muitas questões que burlavam a legislação. A outra lei que veio em seguida foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1950, e essa sim determinava o fim do tráfico negreiro de forma definitiva, proibindo qualquer tipo de tráfico envolvendo o Brasil, né? O Brasil, então, estava proibido de traficar pessoas para serviço de mão de obra e também de comprar pessoas escravizadas de outros países, né? Acabava, então, sendo realizada só uma movimentação de pessoas escravizadas dentro do próprio território brasileiro, né? Entre as províncias. Em seguida, a gente tem a Lei do Ventre Livre, de 1871, em que ela objetivava a liberdade dos recém-nascidos. A Lei do Ventre Livre, ela tem uma certa... Ela ela institui, na verdade, a liberdade dos recém-nascidos, mas ela não visava em nenhum momento o bem-estar, por exemplo, dessas mães e dessas crianças. Pelo contrário, os filhos das escravas, nascidos até o ano de promulgação da lei, eles eram livres, porém, eles ficavam sob a tutela do senhor, né, da mãe, até os 8 anos. E esse senhor chegado esses 8 anos, né, ele tinha a opção de escolher entre uma indenização do governo ou utilizar, na verdade, os serviços desse menor até os 21 anos completos. Acabava que a lei do ventre livre, ela só produzia uma forma de acalmar os ânimos da população e do movimento escravista que estavam crescendo e que o governo não sabia mais como lidar. Então, em vez de chegar o momento de acontecer de fato o fim da escravidão, todas essas leis foram medidas paliativas de tentarem acalmar os ânimos tanto do movimento abolicionista quanto da população de escravos do país, tendo em vista que o Brasil, por ter sido o último país a abolir a escravidão nas Américas, a, a população no país era muito grande de escravos. Então, se tinha, como eu já comentei anteriormente, muito medo de que esses escravos acabassem constituindo um grande levante armado e buscasse a sua liberdade à força, como já tinha acontecido em outros países da América, como foi o caso do Haiti. A gente tem aqui também, seguindo a lei do sexagenário de 1885, 3 anos, né, antes da Lei Áurea, que concedia liberdade aos escravos maiores de 60 anos. Aqui a gente tem dois problemas, né? Na verdade, dois problemas não, mas dois pontos que são de grande relevância para a gente discutir quando fala da lei do sexagenário. O primeiro é que, por conta da vida que esses escravos levavam, muitos, na verdade, a grande maioria não chegava aos 60 anos, por conta de que a vida deles era muito sofrida. Não se tinha um acesso a uma alimentação boa, não se tinha acesso a condições de higiene, de saúde boas. Então, para um escravo chegar aos 60 anos, ele já estava muito cansado pela grande força de trabalho que ele exerceu durante a sua juventude, desde quando criança, na maioria das vezes. Dessa forma, a lei do sexagenário, ela foi basicamente uma lei que não visava uma grande parcela da população de escravizados. Era muito minoritária a parcela que se alcançava com essa lei. E o outro ponto importante é que foi uma forma dos donos dos senhores de escravos conseguirem se livrar dos escravos mais velhos,
que já não tinham tanta serventia, porque, como vou citar a Ecléa Bossi aqui, porque eu gosto muito dela, quando ela fala sobre a questão da velhice, em que ela diz que quando a gente se vive a primazia da mão de obra, né? Da produtividade. Então, acaba que, depois de uma certa idade, as pessoas mais velhas, né? As pessoas velhas, elas não são vistas como algo que faz parte mais da sociedade. Elas são postas à margem justamente por não estarem mais nessa fase produtiva. E acabou que a lei do sexagenário, ela promoveu uma certa exclusão da população negra mais velha, justamente por eles não estarem mais em um tempo produtivo de suas vidas, o que não era mais é, algo favorável aos senhores de escravos. Agora, eu separei a aula para falar um pouco sobre como era a vida dessa população negra escravizada dentro desse contexto das leis pré-abolicionistas, através de citações do livro Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, em que eu vou até mostrar para vocês aqui, e é uma das minhas sugestões de leitura complementar sobre a temática. O livro é esse aqui, não sei se tem como vocês verem bem. Eu tenho duas versões do livro. Essa aqui é a versão original, que foi publicada através da Fundação Palmares, por ter ganhado um título, né? Por ter ganhado, na verdade, um título não, um prêmio. Então, ela foi custeada toda a sua edição pela Fundação Palmares e pelo Ministério da Cultura. A outra versão que a gente tem foi publicada pela editora Malê, e que acaba mudando a capa, todo o estilo, e como vocês podem ver, tá todo marcado de algumas fitinhas, porque eu li o livro e eu fiquei apaixonada pela história e eu marquei muito. Inclusive, a gente tem na Unifap a professora Simone Garcia, em que ela defendeu a tese dela de professora. Não lembro direito o título, né? Da, da, do porquê que ela defendeu a tese, mas ela faz uma análise entre história e literatura sobre o livro Água de Barrela, eu fui na defesa dela e foi incrível, foi fantástico. Foi aí que eu me apaixonei pelo livro e mais ainda pela temática. E eu uso ele simplesmente para tudo, porque é um livro muito interessante e permite que a gente observe como que era a vida da população negra durante todo esse período, vindo da África nos navios negreiros, se instalando nas grandes plantations que tinham, como que era o dia a dia dessas pessoas, de ter que abandonar as suas crenças, os seus modos de vida, as suas próprias identidades para se tornarem outras pessoas num lugar totalmente diferente de onde eram os seus lares, tendo que viver também sobre uma exaustiva forma de sobrevivência e de trabalho, e também vivendo sobre como que eram, vivendo a sorte de promulgações de leis que melhorassem, né, a sua qualidade de vida, e também como aconteceu da vida deles após a Lei Áurea e até mesmo no período da República, no, e no desenvolver da história do Brasil até os dias atuais. Então, o livro ele consegue dar uma visão, né, um panorama muito interessante sobre a vida da população negra brasileira. Então, voltando, né, depois desse meu longo parêntese, tem aqui uma citação para ilustrar como que era a vida dessa população que estava sendo escravizada, exatamente nesse período das leis pré-abolição. A citação fala sobre o Firmino, que é um homem negro que veio da África e acabou sendo escravizado numa, numa fazenda do Recôncavo Baiano. E ele fala assim: tem alguém mais forte do que a morte? Ele, na verdade, está conversando com um outro homem negro que é tido como um curandeiro da região, né? E ele fala para o Firmino assim:
Tem alguém mais forte do que a morte te chamando. Aí o Firmino responde: Quem, velho? Quem nessa desgraçada vida precisa de mim além desse desgraçado senhor para cortar cana, carregar fardo, puxar bois, levantar troncos? Quem? A vida, fio. O Anacleto responde: A vida precisa de você. Então aqui a gente pode perceber como que era a vida dessas pessoas escravizadas, em que elas só serviam para cortar cana, carregar fardos, puxar bois, levantar troncos, e a gente percebe nesses exemplos do Firmino o quanto era uma atividade extremamente exaustiva, extremamente cansativa e que acabava tirando da população negra essa essa ideia de indivíduo, de alguém que merece estar vivo, de alguém que a existência é importante. E aqui ele fala que a vida precisa dele. E a vida, nessa fala do Anacleto, é a sobrinha do Firmino, que ainda é muito pequena e precisa de uma ligação com o familiar para poder criar um laço mesmo, não romper com os laços que foram criados desde a África, com a linhagem dele. Aqui também eu quero destacar sobre questões de gênero, por ser algo muito importante para mim enquanto uma mulher negra e enquanto vive o passado colonial de, de sexualização de corpos negros. E aqui nessa situação acaba ficando muito claro como que era a sociabilidade dessas mulheres negras nas fazendas e nos engenhos de açúcar. Aqui é uma conversa entre o barão e uma das escravas que ficavam na cozinha, que se chamavam Belina, e o barão fala que queria que a moça estivesse bonita para o filho e pediu para a Umbelina caprichar. Nesse contexto, o filho do barão ia fazer 13 anos, ia se fazer uma festa, e uma moça escrava que cresceu com o filho do barão, ele tinha 13, ela tinha 14, ia ser preparada para ele, estava sendo cuidada dentro da casa do barão para que ela fosse a primeira experiência sexual desse jovem, né, desse adolescente. E ela continua, que ela explicou para Nolina, que é o nome da menina, que o que estava prestes a acontecer. Não que a garota não soubesse os detalhes, pois o sexo não era mistério para uma mulher escravizada desde muito cedo, mas não queria que a moça ficasse pejada. Pejada, nesse caso, seria grávida. Então, aqui dá para destacar também as inúmeras formas que as mulheres negras, através dos seus conhecimentos de mulheres mais velhas vindas da África, sobre métodos contraceptivos para que elas não engravidassem dos seus senhores, tendo em vista que a realidade era como a autora cita, que o sexo não era mistério para as mulheres escravizadas, porque era o contexto em que elas estavam inseridas. Infelizmente, era algo que elas eram obrigadas a fazer, mesmo contra suas vontades. Os estupros aconteciam bastante contra as mulheres negras, e infelizmente acaba sendo uma realidade que até hoje a gente não superou muito ainda por esse passado de sexualização do corpo de mulheres negras. Aqui a gente chega então à Lei Áurea, e a Lei Áurea ela foi promulgada em 1888 através da Princesa Isabel, mas aqui eu não quero me deter, né, e eu não me detive em nenhuma das abordagens que eu tive sobre as legislações em quem eram as pessoas responsáveis por organizar todo o processo legal, e aqui muito menos eu não vou me deter a falar sobre a Princesa Isabel. Pelo contrário, eu estou mais interessada em trazer para vocês uma perspectiva do que de fato essa lei causou na vida da população negra. E, apesar de abolir a escravidão, a Lei Áurea, ela não lançou a população negra, ela lançou, na verdade, a população negra livre agora à sua própria sorte. Então, foi um processo que não se buscou. O processo todo de abolição da escravidão não foi um processo que visava abolir
que visava fazer o bem-estar da população negra. Pelo contrário, foi um processo que visava abolir a escravidão sem impactar na economia ou promover perdas aos proprietários de escravos. Por conta desses motivos, ele foi um processo muito longo. A gente teve inúmeras leis de medidas paliativas, como a lei do fim do tráfico, né, a lei Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, até chegar à Lei Áurea. Então foram inúmeras leis paliativas, justamente porque não se queria impactar a economia, tendo em vista que os negros eram a mão de obra prioritária. Não se tinha como é, pensar uma economia brasileira sem ela estar ligada à mão de obra negra. Ela era a mão de obra propulsora da economia brasileira foi durante muito tempo. E aqui eu já trago para a gente discutir um pouco os reflexos da Lei Áurea, já que ela não foi pensada enquanto política pública, né, como uma forma de promover um bem-estar social para a população negra. Eles foram deixados à própria sorte, não se teve nenhuma medida de mudar a condição de miséria em que essa população vivia, né? Então, nessa fala da Anolina, a gente consegue perceber bastante isso. Ela fala que, e agora, refletia, já fazia 4 meses que os escravos tinham sido oficialmente libertos. Quando anunciaram a lei, foi uma festança, uma zoada, uma alegria, mas ela sentia que o negócio não estava bom. Então, apesar da Lei Áurea ter sido muito festejada, por ser uma lei muito esperada, tanto pela população quanto pelo movimento abolicionista, depois de certo tempo acabou se percebendo que não era a liberdade, não era a liberdade que eles queriam, como continua a citação, sem trabalho, sem terra, com a polícia no pé, com medo do presente e do futuro. Então a gente acaba percebendo que a população negra ela foi novamente relegada à sua própria sorte, em que as pessoas libertas agora não tinham trabalho, porque muitas não queriam voltar para esse contexto de ter que trabalhar na terra, tendo em vista que era algo muito sofrido e muito exaustivo. Então, a polícia acabava ficando no pé, porque inúmeras legislações de crimes de vadiagem foram promulgadas nesse período também e que acabavam afetando principalmente a população negra. As cadeias nesse período pós-independência e pós-Lei Áurea ficaram lotadas de pessoas negras, justamente porque elas ficavam pelas ruas pedindo dinheiro por não ter outra forma de sobreviver e ficavam também com medo do presente e do futuro, porque se naquele momento já estava ruim, imagina qual era a perspectiva de futuro que essa população tinha. E a gente sabe, né, se afastando um pouco, tendo um olhar do presente sobre os acontecimentos que se sucederam pós Lei Áurea, a gente consegue perceber que a população negra acabou ocupando a periferia das cidades, acabou sendo relegada a trabalhos de níveis braçais, a extremamente subalternos em comparação com a população branca, acabou se não se definindo de fato uma legislação que visasse a inserção dessa população negra, tanto no mercado de trabalho quanto na educação, em políticas educacionais. Então, a gente acaba percebendo que o reflexo que a gente tem de uma população negra atualmente começou ali. E que hoje, se nós somos, né, enquanto uma mulher negra, enquanto pertencente da população negra, nós somos a maioria da população no Brasil. E isso eu falo pegando qualquer censo do IBGE atual. E não se mudou muito, nós continuamos sendo alvos, né, da necropolítica e da própria de crimes contra a população negra. A polícia
tem um alvo certo, que são os jovens negros, e falo isso utilizando como dado o último anuário de violência pública, pensando que o Amapá é o estado em que a polícia que mais é a polícia que mais mata. E a gente sabe que os corpos em que essa polícia mata são pessoas pretas. E também ainda continuamos habitando as periferias, no caso da realidade do Amapá, as áreas de ressaca, nós continuamos sendo ocupando, né, serviços como subalternos, de empregadas domésticas, cuidadoras, vendedoras, o que acaba nos possibilitando relembrando de novo, uma sexualização dos corpos negros, uma maior exposição à violência, a questões de assédio, a questões de baixo salário. Então, a aula de hoje, para finalizar, era para que a gente conseguisse fazer entender como foi o processo das leis abolicionistas, entender como que era a vida dessa população negra e também conseguir fazer um paralelo com a realidade atual. E eu espero que eu tenha conseguido fazer isso com vocês. E aqui eu me despeço. Desculpem por essa aula ter sido a mais alongada de todas. E espero que tenha sido uma boa experiência nessas 4 aulas, que tenham sido temas relevantes e que numa próxima oportunidade o meu próximo estágio possa ser presencial, porque acaba se perdendo um pouco do contato entre aluno e professora, mas eu espero que tenha sido produtivo e deixar aqui o meu agradecimento à professora Carmentila por ter feito o máximo possível para que essa nossa experiência no estágio tenha sido produtiva e também ter se atentado a aos problemas que a gente teve no decorrer dessa disciplina, mas que no final trouxeram frutos e que foram muito bons, né? Eu fiquei muito feliz de poder trabalhar todos os temas que eu utilizei em aulas, né? Discorri em aulas. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.